o Senhor deseja, da maneira que o Senhor quer, Senhor, mensagem para a tua igreja. Meu Senhor Jesus da glória, que Ele venha falar aos corações. Meu Senhor Jesus da glória, que Ele venha falar, Senhor, que a tua igreja precisa. Que Ele venha falar, Senhor, a todos, Senhor, que tiver alcance desta voz. Meu Senhor Jesus da glória, que estas palavras, Senhor, venham tocar os corações dos necessitados, meu Senhor Jesus da glória. Que eles possam, meu Senhor Jesus da glória, te render a seus pés. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria entrar mais uma vez por essas portas. Agradeço desde já primeiramente a Deus por essa oportunidade, a bispa e o bispo pelo convite. Eu me chamo Diácono Walter, eu moro no Jardim Leal, em Belfor Roxo. Um abraço para todo o povo de Belfor Roxo. Feliz em ver a presença do Joseberg aqui, tá? Você escolheu a melhor parte, é estar na presença do Senhor. Para não ficar nas minhas palavras, sabemos que temos um tema nessa campanha e eu não gosto de fugir de temas. Peço os irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. É uma passagem bastante conhecida. Confesso que eu não vou tomar muito tempo dos irmãos. Eu vou até meia-noite, né? Tá de bom tamanho até meia-noite? Oh, glória! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casas de Juda por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele as mãos, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocar o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. É uma passagem bastante conhecida, a qual vem falar de um homem chamado Saulo de Tarso, a qual aquele homem ele tinha dupla cidadania, a qual a Bíblia vem nos falar que ele perseguia e matava os cristãos. Só que me chama a atenção que eu meditando essa passagem e me deu a entender que ele não perseguia, não é por maldade, era porque era o costume deles, era o ensinamento a qual ele já tinha. Então ele fazia aquilo ali pensando que estava fazendo para
Deus. O que dá para entender que muitas das vezes, quando nós erramos sem o entendimento, nós pensamos que estamos errando sim, mas nós estamos tentando agradar a Deus, porque não temos um ensinamento. A palavra de Deus diz: errai por não conhecer a Escritura. Porque quando nós não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus, muitas das vezes, bispo, nós erramos. Foi mencionado aqui pelo próprio bispo mesmo, a qual ele fazia no passado, porque não conhecia a Escritura. Mas quando Deus ensinou, abriu aquela luz da mente do bispo, a qual ele o quê? Começou a conhecer a Escritura, ele começou, opa, não é por aí, é por aqui. Muitas das vezes nós erramos por causa disso. E Saulo, ele fazia isso. Saulo, ele perseguia porque ele achava que estava realmente agradando a Deus. Mas só que a Bíblia vem falar que ele chegou a pedir carta, porque em Jerusalém eles começaram a perseguir, e os cristãos fugiram para Damasco, e ele ficou sabendo. Então o que ele fez? Ele pediu cartas para poder ir lá pegar aqueles cristãos que tinham fugido. Só que quando Deus ele tem um propósito, Deus, quando ele tem um chamado, não adianta que ele vai pegar. O que eu quero falar para você, não adianta você se esconder. Se Deus já te chamou, se você tem um chamado, não adianta você correr de um lado para o outro, não adianta você se esconder, não adianta você falar que está muito novo, que está muito velho, que ainda tem que curtir. O que me chama a atenção é que curtir, eu andei meditando sobre essa palavra, curtir. Antigamente, quando eles faziam o vinho, ele pegava aquela uva, ele começava o quê? Curtir aquela uva para poder preparar o vinho. E curtir significa sofrer, bispo. Meu Deus. O curtir significa sofrer. Mas como assim, diabo? Eu vou te explicar. Quando eles pegavam aquela uva, eles pisavam em cima dela para poder curtir aquela uva. Então, curtir é sofrer. Muitas das vezes, eu vou curtir mais um pouquinho. Vai nada, você está sofrendo mais um pouquinho. Aleluia. Você está sofrendo, você não está curtindo. Você está retardando as bênçãos que Deus fez na tua vida. E Paulo, ele pediu carta para poder ir a Damasco. Só que Jesus já tinha visto ele primeiro. E quando ele pega, que ele vai, a Bíblia diz que no caminho de Damasco ele vê aquele clarão, a qual ele fica cego, a qual ele cai. E ele escuta aquela voz, e ele fala: Senhor, e Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegue. Eu quero falar para você nessa noite, quando você pensa que você está perseguindo um ungido de Deus, você não está perseguindo um ungido de Deus, você está perseguindo o próprio Cristo, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, e Deus ele tem ciúme nos teus filhos, porque fomos escolhidos. Aleluia. E Deus ele não escolhe nem no qualquer um à toa, não. A Bíblia vem nos falar que Elias, Deus mandou Elias ir, Elias foi para a caverna, Elias pediu até o que? A morte. E o que Deus falou? Elias, volta pelo mesmo caminho que você vai ungir um. E Elias voltou, só que quando ele encontrou quem? Eliseu. Eliseu lá com aquelas juntas de boi lá, e Eliseu matou aquelas juntas de boi, e a qual vão o quê? Seguir a Elias, a qual mais tarde Eliseu, que ele substituiu Elias. A Bíblia vem nos falar também de Davi. Davi ele ficava escondido lá no pasto lá, tomando conta das ovelhas, a qual Jessé entrou lá
no meio daqueles irmãos todos, quem? Ungiu que é um menor. Às vezes você está aqui, está se sentindo menor, está pensando que é o menor, você está até crente no ministério, a qual não dá nada por você, porque acha que você é o menor. Mas a Bíblia me fala que o menor é o maior. Porque os discípulos ficaram disputando quem era o maior. E Jesus, ele pegou uma criança e falou, ó, aqui está o maior. Tem que ser igual criança. Porque muitas às vezes não dá nada por mim, não dá nada por você. Mas Deus é que tem nos escolhido. É Deus é que tem ungido. Muitas das vezes é a nossa cabeça. Muitas das vezes você está no lugar a qual as pessoas te desprezam. A pior coisa que tem para o ser humano, bispo, é ser desprezado. É você chegar e as pessoas saíram porque não te suporta mais. Mas muitos não vão aguentar ficar ao teu lado porque o Senhor já te escolheu. O azeite de Deus já foi derramado sobre a sua cabeça. Então eles não conseguem o quê? Ficar perto de você, porque a treva não tem comunhão com a luz e você é luz. Então a treva ela tem que dissipar, ela tem que te largar, por quê? Porque ela não aguenta ver o brilho em você. E a Bíblia vem falar que Saulo pergunta, Senhor, e ele fala, ó, eu sou Jesus a quem tu persegue. E na hora ele fica cego. E a Bíblia vem falar que Jesus vai falar para ele, ó, vai para a casa de Judá, segue para Damasco, vai para a casa de Judas. E a Bíblia vem falar que Jesus ele chama um discípulo chamado quem? Ananias. Quem era Ananias até ali? Ananias não era nada e Ananias não era ninguém. Muitos hoje acham que nós não somos nada e nós não somos ninguém, mas é aí que Deus usa. Deus usa aquele que não é nada, o que se acha que não é nada, e o que se acha que não é ninguém. É aí que Deus usa, porque para confundir aqueles que se acham ser muita coisa. Tem muitas pessoas, bispo, se achando que é muita coisa na sociedade, dentro de uma igreja, apenas porque tem um cargo. Mas eu quero falar para você que cargo não traz salvação. Se você não tiver comunhão, uma vida pautada na palavra e nos mandamentos, naquele dia você vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito. Mas Senhor, mas eu sou o cargo, Senhor, eu sou pastor, Senhor, eu sou isso. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia haverá surpresa. Muitos que estão pensando que não vão estar lá, pode até estar, porque está vendo como menor na sociedade. E muitos que se acham que é maior, naquele grande dia pode não estar. Meu Deus, é forte. Você vê a passagem daquele rico e do Lázaro? A Bíblia vem nos falar que havia aquele mendigo, a qual os cachorros lambiam a sua chaga, mas havia um rico ali. Lázaro morreu. Foi para onde? Para o seio de Abraão. Porque quem morre vai para o seio de Abraão. E aquele rico morreu porque ele foi para o Hades. Só que aquele rico virou e falou, Senhor, deixa que Lázaro morre e coisa bota na minha língua, porque aqui é tormento. E o que ele falou? Não, você tinha tudo lá e ele não tinha nada. Às vezes é melhor nós não termos nada para a sociedade, mas ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Só que a Bíblia vem nos falar que Ananias chega e fala, Senhor, ouvi muito falar desse homem. Só o que me chama a atenção é que Saulo, ele estava o quê? Orando. Ele ficou o quê? 3 dias o quê? Orando. Porque a presença de Deus, quando entra na nossa vida, é instantânea. Nós esquece aquilo que se passou.
E a Bíblia vem de falar que Ananias fala assim: eu ouvi muito falar desse homem. Esse homem ele perseguia, esse homem matava, esse homem era terrível. Mas Jesus fala: olha, esse é um escolhido Glória a Deus. meu. Muitas das vezes não dá nada, mas somos escolhidos de Deus. Aleluia. Muitas das vezes queremos nos destruir, não queremos deixar que o nosso ministério cresça, mas mal sabe que quem escolheu foi quem? Não foi o homem. Glória a Deus. Quem nos escolheu o quê? Foi Deus que nos escolheu. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Não adianta o adversário querer parar. Não adianta o adversário falar que vai matar, que vai destruir. Mas quem te escolheu foi quem? Foi o homem, não. Quem te escolheu foi Deus. E muitas das vezes, por ameaça, nós paramos, bispa, de prosseguir. Nós recuamos. Nós fazemos igual Elias. Uma ameaça de Jezabel, ele foi para a caverna. E muitas das vezes, uma ameaça fala que nós não iremos conseguir e nós paramos na caminhada. Sabemos que foi quem nos escolheu não foi o homem, sabemos que quem nos escolheu foi verdadeiramente Deus. Se que Deus nos escolheu, por que nós paramos? Mediante a luta, mediante a ameaça, mediante a tribulação. Ai, eu não vou mais pelaquela igreja, sabe por quê? Porque o bispo, o pastor, falou uma palavra que eu não gostei. Se falou que você não gostou, meu irmão, se converta. Você não deve obediente ao bispo, você não deve obediente ao pastor, você deve obediente a Deus. Que se foi Deus que te botou ali, Ele te garante, porque foi Ele que te escolheu. Deus, Ele não usa cabeça de ninguém errada. Ele não errou quando chamou, Ele não errou quando chamou Davi. Ele não errou quando chamou Eliseu. Ele não errou quando chamou Moisés para libertar o povo. O povo que errou. Porque muitas das vezes nós somos ingratos. Verdadeiramente nós somos ingratos a Deus. Deus nos faz, Deus nos livra, Deus nos alimenta, Deus providencia, Deus livra-te do perigo, da morte, do que for. E nós muitas das vezes viramos as costas para Deus, achando que é obrigação de Deus fazer. Não é obrigação de Deus fazer, não. É obrigação sua louvar e adorar o santo nome do Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Josué que nós existimos para adorar a Deus. Mas muitas das vezes nós adoramos mais as coisas mundanas. O carnaval está chegando, a festa da carne. Quantos crentes vai querer dar aquela desviadazinha básica e ir para o carnaval? Mas tomara que Jesus te pega nesse carnaval. Tomara que Jesus te pegue e te dá uma rasteira nesse carnaval. Ah, eu vou sair na escola de samba, depois eu volto. Vai, continua. Você pode até ficar, você só não pode ir para o céu dessa maneira. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Enquanto Saulo, ele estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo para Deus. Mas depois, quando ele viu verdadeiramente o poder de Deus, o que ele fez? Ele ficou cego, ele passou 3 dias sem comer e orando, porque ele sabia do poder de Deus. Mas muitas pessoas estão brincando com o poder de Deus. Estão achando que Deus é amor, sim. A palavra diz, mas Deus também é fogo consumidor. Naquele grande dia, quando ouvirmos apartai-vos de mim, não podemos questionar, porque é o próprio Deus. Muitas das vezes nós brincamos. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Só que Ele amor, Ele é fogo consumidor. Ele também tem paciência. Ele é longânimo, mas também quando Ele se ira, ai daquele que cair na mão de Deus Altíssimo. Ai daquele que cair. Mas muitos estão brincando nesse carnaval, então, bispo.
o que mais vai ter crente desviado querendo dar uma voltinha ali e depois voltar, que Deus te deu a oportunidade de voltar. Só que ele fala, vai, Anani, esse é um escolhido meu. Deus que nos escolheu. Não foi nós que escolhemos ele. Ele que nos escolheu para o quê? Para ser ovelha do seu pasto. A Bíblia diz no livro de Salmo 84, que ele diz, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu encontrei teus altares. O salmista, ele é alegre em saber que encontrou o quê? Os altares na presença do Senhor. Glória a Deus. Mas nós deixamos de louvar, de adorar a Deus, porque às vezes simples, por causa de uma conversa qual mal entendida, a qual o irmão olhou meio atravessado, assim o seu irmão passou e não me deu a paz do Senhor, eu vou sair da igreja, ninguém está mais querendo saber de mim. Não é por aí não. Você tem que saber que quem te escolheu é Deus. E quando Deus escolhe, Deus garante. Muitas das vezes nós deixamos, Deus nos livra de perecer, porque Deus ainda tem um chamado na minha e na tua vida. Muitas das vezes, nós mesmo fracos, temos que caminhar, porque o apóstolo Paulo falou, é quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque ele aperfeiçoa o que é? É na nossa fraqueza. Porque se Deus nos deixar pela nossa vontade, nós não seguiríamos a ele. Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito, ela milita contra a carne. Mas muitas das vezes nós viramos as costas, falamos que quer curtir. Foi o que foi falado antes, curtir é sofrer. Ou você serve a Deus verdadeiramente, ou você sofre no mundo. Eu prefiro sofrer com Deus do que sofrer com o mundo. Tem um louvor que diz que sofrer contigo é melhor do que errar, né? E é verdade, né? É melhor você passar o que passar na mão do Deus Altíssimo do que na mão do adversário. Porque o adversário, ele vai fazer de nós o que peteca, ele vai fazer igual ele falou com Jesus. Jesus chegou para Pedro, Pedro, Satanás te pediu para se andar, mas quando tu se converteste, porque Jesus sabia que Pedro não era convertido. E tem muitos se achando super-herói, achando que pode mexer com aquilo que não é para mexer, que Deus não deu autoridade ainda para mexer. Muitos estão achando que vai e vai voltar, mas muitos eles vão e não vão voltar, porque para muitos Deus já está falando, chega, basta, porque às vezes não é a primeira e nem a segunda vez. Deus é longano, é amor, mas é fogo consumidor também. E a Bíblia diz que Ananias, ele pôs a mão sobre Saulo, a qual Saulo pôde enxergar. Que Deus venha abrir a visão tua nessa noite, que não seja mais uma palavra a qual vocês venham ouvir, mas que vocês venham entender, meditar e seguir aquilo que Deus tem para você. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Não há necessidade de ficar sofrendo mais nessa vida, sabendo que Deus já te abençoou e foi Deus que te escolheu, tá? Então fica com essas palavras, que Deus te abençoe. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bate palma para Jesus. Jesus gosta de palma. Amém? A palavra foi pregada. Hoje, fazer aliança com Deus? Ainda não? Certeza? Amém. Deus te deu a tua oportunidade. Continua caminhando. Nosso trabalho aqui, tu sabe como é que é. Deus não falou comigo, falou. Amém? Que Deus trabalha, amém?
faz que nem eu, para o culto. Com 28 anos eu entrei numa igreja pentecostal. Quando eu passei pelas portas, parecia que o Senhor jogou água em mim. Eu sentia dentro da minha roupa água. Falei, caramba, eu estou todo molhado, mas estou seco. Não, era a presença de Deus, Jesus já me limpando. Que na outra semana eu não fumei, nem bebi, nem tive uma vontade de nada. Comigo foi muito rápido, foi uma libertação, por quê? Eu me identifico com esse homem que foi ministrado na Badassuri, na Calábria, cheio da Arábia. Eu me dei com ele porque eu queria que os pastores que me lideraram fossem presos. Ele foi perseguidor da igreja, eu fui também. Então Jesus falou assim, tu falou que vai entrar na igreja e vai tomar uma, né? Tá. Quando eu entrei, ao Nilton, que é meu padrinho de casamento, estava pregando, eu dei um grito no meio da igreja, que Deus tinha feito algo, que eu falei com ele aqui, nesse quarto. Se o Senhor fizer isso para mim, eu te dou meu corpo, minha alma e o meu espírito. Aqui, deitado aqui, eu aceitei Jesus sem saber. Porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aí Jesus lá só completou a bênção. Na outra semana eu não estava mais bebendo. Eu cheguei na empresa, a mente do povo deu um nó. Que eu peguei um pacote de frio, joguei no lixo. Não vai para a barraca aqui, mas é barraca, rapaz, só para criatura. Eu fui para a EBD domingo, a pastora falou que quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem roubava, quem adulterava não adultera mais, quem fornicava não fornica. Então eu sou isso que está escrito. Não sou mais fornicário, não sou mais adúltero, não bebo e não fumo. Eu sou cristão a partir de hoje. Só ficou um sendo meu amigo. Até os falsos crentes 007 se voltaram contra a minha vida lá dentro. Que eu comecei a pregar a palavra de Deus, comecei a dizer que não pode isso, então o povo se afastou de mim. Primeira coisa que Jesus faz, uma peneira, ele arranca as coisas que não prestam de perto de você e coloca a sua bênção. E depois vem as provações, que é normal que todo mundo sabe, amém? Então vamos orar, amém? Deus abençoe a todos aqui do Facebook, do YouTube, que vão assistir ainda, amém? Que Deus lhe conceda também a oportunidade, aceite Jesus. Você não precisa de mim para aceitar Jesus. Você só precisa levantar a mão na tua casa e falar, Jesus, escreve meu nome no livro da vida e procura uma igreja. Não fica por aí bebendo e fumando, dizendo que está na igreja não, porque isso é feio. Aceita Jesus, se converte de verdade, vai para a igreja, caminha, porque Deus é fiel e galardoador para aqueles que o buscam, amém? Vamos orar para o término do trabalho. Soberano Deus, Pai de misericórdia, Deus, obrigado, teu Espírito tem liberdade, Deus, de trabalhar nesse lugar. Pai, que o Senhor continue falando. Na Bangará, o Senhor está voltando, Senhor, para, Senhor, arrebatar a tua igreja, mas o Senhor pode nos pegar também dormindo, arrancar nosso fôlego de vida. Deus, que o Senhor nos ajude a estar pronto e apto para habitar nas moradas celestiais um dia. Abençoa a nossa vida, leva teu servo debaixo das tuas asas, livra do assalto, Pai, toma lá, Senhor, livra do acidente doméstico, muito trabalho de bruxaria, palavras de maldição, Senhor, as encaradas, as caras, Senhor, que é só a tua misericórdia, caíram por terra hoje a falsidade, reminará, cantará, machandará, magobe, dará sábia, alabrachuriguébia, verdadeiramente tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza em ti, Senhor, nós confiamos e fazemos menção no teu nome. Na Badacobe da Sarábia, Deus, obrigado pela tua presença, que ela vá com cada um para o seu lar, estenda a tua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus. Para terminar, em nome de Jesus, bate palma em nome de Jesus. Amém. Sexta a gente tem consagração. Deus abençoe meu irmão do YouTube, amém? Em nome de Jesus. Parece uma igreja, Deus abençoe meus irmãos aí, amém? Recebe essa palavra na tábua do teu coração. Aceita Jesus como teu Salvador. Jesus está voltando, amém?